O meu trabalho nesse seminário se chama Reivindicação do ponto de vista externo e faz parte da minha discussão com Marcos Valério sobre pessimismo e otimismo morais. Esse meu trabalho tem 5 partes, sendo que as 2 primeiras são muito rápidas, muito breves. A primeira se chama Inutilidade das discussões filosóficas, uma introdução meta-argumentativa. Toda a minha discussão com Marcos está, como todas as discussões filosóficas, marcada por frases como: aqui há um equívoco. Isso foi mal entendido. Eu me expressei mal. Aqui se confundem 2 coisas muito diferentes, etc. Acredito que as discussões filosóficas sejam de tipo gestalt, ou seja, objetivas, mas perspectivas. Marcos escreve em um texto dele o seguinte: como o próprio Cabrera sempre disse, boa parte, se não a maior, das nossas discussões não passam de correções sobre o que se pretendia dizer. Temos sempre que correr atrás dos prejuízos da comunicação e acho que o mesmo acabará acontecendo em contrapartida. É, pois, um problema de ponto de vista. Se pudéssemos nos colocar sempre, continua ele, na mesmíssima posição, certamente concordaríamos, tal qual aquelas crianças que discordavam sobre a grafia correta da letra I, apenas por estarem em posições opostas da mesa. Mas, como tal não é possível, bem-vindos ao mundo real, onde toda a nossa luta será o resultado direto de estarmos submetidos física e psicologicamente, por analogia, à lei da impenetrabilidade. Até ali, a citação onde Marcos Valério coloca, citando o meu ceticismo fundamental sobre discussões filosóficas como esta que vamos ter agora. Acredito que toda discussão filosófica com o intuito de persuasão, ou seja, de convencimento do outro para a própria posição, está de início falada ao fracasso. Apenas poderá ter a vantagem de ajudar a melhor formular a própria posição que já foi tomada e que não será mudada, com independência da contundência dos argumentos. Aí termina a primeira parte da minha exposição. A segunda, também muito curtinha, se chama Razão e Sensibilidade, uma introdução metafilosófica. Acredito que, adotando a perspectiva negativa, o pessimismo estrutural que apresento em meus trabalhos é dificilmente refutável. Sustentarei aqui que o pessimismo é, do ponto de vista filosófico, racional e ético, a posição mais sólida. O otimismo, pelo contrário, é baseado em emoções e atitudes vitais, não em argumentos. Os melhores argumentos estão do lado do pessimismo. Mas um tipo particular de pessimismo, que eu chamo pessimismo estrutural, creio que para pessimismos vulgares, os argumentos de Marcos são corretos. Ele pensa o mesmo acerca do seu otimismo, que ele é bem diferente de otimismos vulgares. Então, é possível que sejamos 2 pensadores que atacam pessimismos e otimismos vulgares. O otimista poderá dizer que esta é uma triste vitória do pessimismo, já que a razão não é o mais importante na vida. E que, cito Marcos, é mais importante ser feliz que ser sábio. Bom, não há problemas com isso, porque se trata de uma aberta concessão ao fato do otimismo não ter bons argumentos, por nem sequer importar-se com eles. Então, admite-se que o otimismo é uma atitude emocional diante da vida, uma alegria profunda e intrínseca, a famosa alegria de viver, e que se gaba de não precisar de argumentos.
enquanto que o pobre e infeliz pessimista precisa deles imperiosamente. Eu penso que o caso é exatamente o contrário. O mundo é tão evidentemente adverso ao ser humano que é o otimismo que tem que provar, apesar de tudo, que a sua atitude é defensável. Mas se o otimista afunda na sua alegria de viver e deixa que o pessimismo fuja com os melhores argumentos, não tenho nada para objetar. Que ele fique com a felicidade, que eu fique com a verdade, que é o único que me interessa. Mas há uma segunda estratégia do otimista incompatível com a primeira. Consiste em dizer, não, o pessimismo não é tão racional quanto pretende ser. Não tem nada de objetivo. Ele manifesta apenas outra atitude subjetiva, tão subjetiva quanto o otimismo. Não tem nenhuma superioridade intelectual. E passa a atacar, agora no plano dos argumentos, as razões do pessimismo. Bom, aqui foi mudada a linha de argumento. De conceder que o pessimismo podia ter as melhores razões, mas que elas são inócuas, porque o que importa é ser feliz e não ser racional. Agora se passa a discutir a pretensa racionalidade da posição pessimista. E é nesse último terreno onde eu pretendo desenvolver todo o meu discurso. E aí termina a segunda parte do meu trabalho, que tem 5 ao todo. Inicio agora a parte 3, que se chama novamente sobre a questão do valor da vida humana, que é um pouco o centro do meu trabalho. Existe no senso comum das pessoas e nas intuições corriqueiras da filosofia moral a ideia firme da vida em geral e da vida humana em particular, ser um bem, e inclusive o supremo bem, o valor supremo sobre o qual se edificam todos os demais valores. São reconhecidos os inconvenientes da vida, especialmente os sofrimentos físicos e morais, mas se admite em geral que a vida humana é uma dádiva muito grande, um grande privilégio, uma sorte ter nascido, e cujo desfrute compensa de sobra penas e pesares. Uma vida normal, entre aspas, não castigada pela miséria extrema ou por uma doença grave, parece ao senso comum das pessoas e ao senso comum filosófico plenamente digna de ser vivida intensamente. O fato dela acabar com a morte não é visto como um mal, mas como um desfecho natural de um processo vital que não rouba da vida seus prazeres e realizações. Pessoas infelizes que não conseguem suportar os sofrimentos físicos e psicológicos são consideradas anormais, doentes ou derrotistas. Com esforço, paciência e sabedoria é perfeitamente possível levar uma vida feliz e realizada que leve a enfrentar o desfecho da morte com coragem, compreensão e até gratidão. Por favor, não tomem isso como a minha opinião sobre o assunto. Estou tentando expor o senso comum acerca dessa questão, incluído o senso comum filosófico. Desafiar essas ideias estabelecidas é sempre um risco filosófico muito grande. Mas é exatamente o que a ética negativa se propõe a fazer. E é o que hoje me proponho fazer aqui. A questão do valor da vida humana parece-me prévia às considerações morais propriamente ditas e algo que a grande maioria das reflexões morais que conhecemos, sobretudo as que nos chegam da Europa, não colocam, dando o valor da vida como axioma evidente que não precisa ser demonstrado. Creio que esta intuição implantada no senso comum é errada, que uma vida humana em geral é algo muito ruim, especialmente sem valor moral, com valor sensível muito baixo e, sobretudo, oneroso. Mas a minha linha de argumento é, insisto, bem diferente da usual em pessimismos empíricos. Esta ideia corriqueira de que a vida é valor supremo, ou a ideia de haver uma vida boa, perfeitamente viável, parece apoiar-se na ideia de bem-estar, de felicidade, de contentamento, de alegria de viver.
Mas a minha reflexão sobre a situação humana no mundo acontece dentro de uma consideração de caráter moral, na qual nos perguntamos se uma vida humana pode ser dita moralmente boa. E não boa apenas no sentido da satisfação ou da felicidade ou a gratificação. Uma exigência moral será aqui entendida como aquela que pede consideração pelos interesses dos outros, além dos próprios, pelo menos no sentido mínimo de não prejudicar, de não cometer injustiça, de não manipular aos outros no próprio benefício. E, se for possível, de beneficiá-los de maneira positiva. Portanto, uma vida moralmente boa deveria ser uma vida considerada e justa, e não apenas uma vida feliz e gratificante. Kant já apresentara várias objeções acerca da felicidade como pretenso conceito ético. Aquela que mais me interessa é que as exigências morais podem me obrigar a deixar de lado a minha felicidade, e inclusive a minha própria vida, em nome de um valor moral mais forte, o que parece provar incontestavelmente que a felicidade não pode ser considerada valor moral supremo. Cito Kant: a mais alta estima da vida reside em fazer-se digno de conservá-la. Existem coisas mais preciosas do que a vida. A observância da moralidade, continua Kant, tem algo de sublime. É preferível sacrificar a vida do que desvirtuar a moralidade. Viver não é algo necessário, mas sim viver dignamente. Quem não sabe ou que não pode viver dignamente não é digno da vida. A felicidade constitui o motivo pragmático do viver. Mas não é necessário ser feliz durante toda a vida, e sim o é viver com dignidade. Kant afirma isso num pequeno texto que se chama Acerca do Suicídio, contido nas lições de ética. Tanto as teorias deontológicas, quanto as teorias utilitaristas, quanto as éticas de virtudes, têm tentado definir algum tipo de felicidade moral como um tipo de felicidade racional e universal. Não se trata nunca de simples bem-estar. Se observar as exigências morais produz bem-estar, trata-se-á de um bem-estar racional e universal que pode ter que deixar de lado a felicidade pessoal, sensível e imediata, própria ou dos outros. Dessa maneira, diante do fato de dizer-se que a vida é valor supremo, ou bem supremo, se colocado dentro de uma reflexão moral, terá ainda que ser provado que a vida é valor moral supremo, e não apenas valor sensível de gratificação. É o valor moral da vida humana o que deve estar no primeiro plano da discussão. Mas se já nas éticas vigentes reconhece-se que a vida e a sua pretensa felicidade sensível devem colocar-se em um segundo lugar quando as exigências morais assim o demandam, isso significa que a vida humana, como mera continuação sensível, não possui valor moral supremo. Os valores morais são construídos na vida, mas eles podem privar sobre a vida. A vida seria a mera condição sensível de possibilidade da moralidade. Mortos não podem ser morais, mas não constitui o conteúdo da moralidade. Assim como a luz elétrica é condição material de possibilidade do meu estudo noturno da dialética de Hegel, mas não a constitui internamente. Pelo contrário, a moralidade predomina sobre a vida, ou a redefine. Uma vida humana deve ser uma vida moral, na qual a mera vida sensível fica à disposição das exigências morais. Trata-se de uma vida disposta à não continuação e ao sacrifício do próprio bem-estar. O que de moralmente valioso sublime for construído será com ou na vida, mas a mera vida não constitui esse valor moral.
Não se precisa de nenhum conceito ético negativo para aceitar tudo isso, pois isso já é admitido pelas éticas afirmativas em vigência. Segundo elas, a vida não é valor moral supremo. No contexto da bioética contemporânea e das filosofias da libertação, por exemplo, fala-se muito acerca de uma ética da vida. Mas a expressão ética da vida é extremamente enigmática. A vida é fundamentalmente expansão, crescimento, força, ímpeto. Nesta a sua tendência a expandir-se, a vida pode ser fortemente desconsiderada com outras formas de vida e com outras formas de ser. Nos resulta fácil entender em que poderia consistir uma ética baseada no ímpeto natural e devastador da vida. Pelo contrário, pareceria que qualquer exigência moral deveria opor-se, de alguma forma, ao ímpeto avassalador da mera vida. A vida não se movimenta por exigências morais. Por que a moral deveria nortear-se pelas exigências da vida? Uma ética da vida nunca pode ser o da vida, simplesmente, mas da vida de uns em detrimento da vida de outros. O mundo natural, desde o não vivente até o humano, é uma luta sem quartel, onde a moralidade parece desempenhar algum papel dentro de grupos, mas não nas relações intergrupos, que são de exclusão e destruição. É algo que se pode captar no máximo entre gorilas, mas não entre gorilas e antílopes. Parece um preconceito injustificável pensar que vida e moral devem ir juntos na mesma direção, como pareceria sugerir-lo a expressão éticas da vida. Talvez devamos optar entre viver seguindo as exigências da vida ou seguindo as exigências da moralidade. A vida não é, pois, valor moral supremo. Uma vida moral não pode reduzir-se a uma vida feliz e gratificante que procura se manter, desfrutar e continuar sendo. Porque se manter, desfrutar e continuar sendo podem, em algum momento, desafiar ou transgredir exigências morais. Deveríamos querer ser tudo ou felizes ou gratificados ou realizados que a exigência moral nos permitisse, se estivermos realmente interessados em levar uma vida moral. Só que, em nosso mundo humano, é o contrário que parece vigorar. A vida é o mais importante para os humanos, no sentido de manter-se, desfrutar e continuar sendo, de viver intensamente. De tal modo que, na situação atual, queremos ser tudo morais que a exigência de uma vida intensa e feliz o permite. As pessoas em geral, e o pensamento moral em particular, parecem colocar a exigência vital por cima da exigência moral. Em lugar de ser tudo felizes e intensos que a moral permite, somos tudo morais que a felicidade e a intensidade da vida permitem. Assim, fala-se, em teoria, de sacrificar a vida à exigência moral, mas são raras as pessoas que fazem isso. E no plano do pensamento moral, as pessoas que entregam suas vidas em nome de uma exigência moral são consideradas santas, ou heróicas, ou loucas, mas não se aceita que constituam modelos morais a serem seguidos por todos. Ok, a vida humana não é valor moral supremo e absoluto. Seu valor, se existir, deverá ser de outro tipo. Será um valor sensível? Mas o valor sensível da vida humana é bastante duvidoso. Somos seres com um corpo muito frágil, colocados desde sempre numa situação de desamparo, sujeitos a doenças infindáveis, desde pequenas doenças cotidianas e crônicas até doenças graves, que podem aparecer em qualquer momento, com independência dos grandes avanços da medicina, né? Algumas doenças desaparecem, outras novas aparecem. Somos um corpo que envelhece e degenera dia após dia até a sua corrupção final. Além das doenças e outras catástrofes naturais, como terremotos, maremotos e desastres diversos que matam milhares de seres humanos em meio da nossa época altamente desenvolvida tecnologicamente, sofremos também calamidades humanas, como perseguições, injustiças, burocracia, deboches, inimizades, má vontade, má fé, desprezo,
falta de reconhecimento, inveja, manipulação, mentiras, fofocas, difamações, competência desleal e assim por diante. Não parece um panorama muito expressivo a partir do qual possamos falar de um valor sensível, não problemático da vida humana. É claro que ainda conseguimos extrair prazeres dessas situações de aperto, com grandes esforços, muito trabalho, lutando contra todas as dificuldades, que serão menores se estivermos situados em um setor socialmente vantajoso. É bom lembrar que aproximadamente 70% da população mundial vive em estado de pobreza e uma boa porção da mesma em penúria e miséria infindável. De maneira que aquele que se refere às benesses sensíveis da vida fala desde certa condição social bastante específica. Enquanto uma minoria procura sua felicidade e viver a vida intensamente, a imensa maioria da humanidade tem que se conformar com não sofrer demasiado e conseguir se alimentar diariamente. E mesmo numa situação social vantajosa, os prazeres e realizações que conseguimos tirar estão como cravados no meio da premência, a insegurança, a injustiça, os perigos, a violência, o desgaste, a espera, etc. Em soma, o valor sensível da vida não é usufruído pela maioria da população e a minoria o usufrui em estado de sobressalto quase permanente. Cada minuto de prazer parece como rodeado de horas, semanas, meses ou anos de sofrimento, espera e renúncia. Mesmo aceitando que a vida humana tenha algum valor sensível, insistir nesse valor não terá qualquer relevância dentro do plano da reflexão moral onde estamos colocados. Não adianta insistir em como a vida pode ser maravilhosa e intensa. Trata-se de mostrar se toda essa maravilha e intensidade não prejudicam outros seres humanos, animais ou coisas, ofendendo exigências morais. O mesmo fato mencionado de que a maioria da humanidade vive em penúria já faz suspeitar que a felicidade e intensidade da minoria esteja sendo financiada pelo sofrimento da maioria. Já nascemos em sociedades desiguais e injustas, com uma imensa população proletarizada, assalariada e explorada. O fato de nós não fazermos nada para modificar essa situação, apenas nos acomodando e tentando consolidar nossos privilégios, é já uma situação inicial de não moralidade, com as próprias condições de possibilidade da nossa vida feliz e realizada. A própria filosofia foi, em grande medida, produto de uma sociedade escravagista, parte crucial do milagre grego. Na reflexão ética fala-se persistentemente das condições de uma vida boa, num sentido acentuadamente sensível, sem que essa vida boa pode estar pagando preços morais muito elevados. Já a partir da instauração da sociedade humana, as injustiças, explorações e agressões se sucederam. Os seres humanos se lançam uns contra os outros numa luta a morte pelos espaços de vida, tanto no campo quanto na cidade, no mundo dos negócios, nas igrejas e nos departamentos de filosofia. Na minha reflexão, não aceito que a explicação dessa desconsideração com a qual os humanos têm se tratado mutuamente ao longo da história tenha somente razões ou explicações de tipo sociológico ou antropológico, por exemplo, através dos diagnósticos marxistas. Trata-se de colocar a ética em contato com a condição humana. E é isso que a ética negativa tem feito persistentemente. Os humanos estão desde sempre submetidos a todo tipo de atrito, e eles são estruturais, no sentido de não serem provocados somente por motivos sociais ou psicológicos. A fragilidade do corpo, o desamparo primordial e o desânimo diante da vida são estruturas da condição humana que perpassam todos os tempos e lugares, mesmo que em cenários muito diferentes. Chamo essa característica marcante da vida em geral e humana em particular de terminalidade do ser, o fato de tudo que nasce carregar seu próprio desgaste. Seres humanos têm que desenvolver suas vidas em pouco tempo, em espaços limitados de ação, submetidos a doenças físicas e psicológicas, sob pressões sociais imensas, vendo o tempo passar vertiginosamente. Parece natural que eles não tenham tempo nem espaço para os outros, que devam desconsiderar-se mutuamente, não porque sejam maus, mas
mas apenas para tentar abrir-se caminho numa situação complexa, tentando fugir do sofrimento ou viver uma vida minimamente satisfatória ou gratificante. Na minha ética não existe o problema metafísico do mal. Apenas penso que estamos desde sempre colocados numa situação de mal-estar. O mal-estar é a noção pós-metafísica que deve substituir a noção tradicional de mal vinculada com a tradição religiosa. Então, recapitulemos. Mostramos que a vida humana não é valor moral supremo. Em segundo lugar, vemos que seu valor sensível parece muito problemático. E que esse baixo valor sensível provoca desconsiderações morais. De onde poderá vir, então, visto racionalmente, o valor da vida, uma vez caídos os referenciais religiosos. De fato, reconhecemos que existem pessoas e ações valiosas, tanto sensíveis quanto morais. Queremos saber a origem desses valores. Por exemplo, falamos do valor da vida de Gandhi, ou falamos do valor da ação do soldado da resistência que morre na tortura sem delatar seus companheiros. De onde que vem esse valor? A vida que nos foi dada ao nascer, o corpo que ganhamos, a situação adequada em que nos encontramos, nada disso tem valor moral ou sensível. Parece evidente que esses valores só podem vir das nossas próprias construções valorativas, dos nossos próprios esforços por melhorar a nossa situação. Constantemente inventamos valores, nos damos valor a nós mesmos e nos valorizamos. Marcos Valério exprime de maneira exemplar o tópico da invenção humana dos valores, e aí eu vou citá-lo, eu concordo. Ele escreve: somos nós que atribuímos valores, e sendo assim, somos valiosos por nos valorizarmos, pura e simplesmente. A minha vida tem valor por ser a referência fundamental sobre a qual todo o meu pensamento e ação se sustenta, porque eu estou me valorando. Até aí a citação. Claro que somos valiosos apenas por valorizarmos. Esse é o meu argumento para negar que tenhamos qualquer valor intrínseco. Mas resta perguntar por que precisamos tanto nos valorizar. A minha ideia é porque somos estruturalmente desvaliosos, moral e sensivelmente, como provamos. Somos um pedaço de carne em processo de corrupção, acuados pelo tempo que passa, obrigados a nos abrirmos caminho contra nossos semelhantes. Somos sensíveis e moralmente miseráveis, e por isso precisamos tanto nos valorizar e valorizar aos outros, e desvalorizá-los também. Tanto em relações pessoais de amor e afeto, quanto em relações de trabalho e profissionais, precisamos ardentemente do reconhecimento dos outros. Queremos ser amados, admirados, apreciados, respeitados, elogiados, etc. Já desde pequenos. Precisamos de prêmios e de recompensas. Desde um prêmio institucional até uma carícia ou uma palavra de alento. Temos uma tremenda necessidade de sermos reconhecidos no nosso próprio ser, não apenas no que fazemos ou possuímos. Mas o fato de nós precisarmos tanto dos outros para dar valor ao nosso próprio ser, se infere que nós não temos esse valor, que precisamos de maneira premente recebê-lo do outro, pois se o tivéssemos, por que nos agoniarmos tanto por não sermos reconhecidos? Se fôssemos valiosos, deveríamos ter consciência do valor do nosso ser sem precisar do reconhecimento alheio. Seria uma posse que não precisaria de ninguém para existir e brilhar por si. É claro que nesse processo desempenha um papel importante o valor que eu me dou a mim mesmo. Aquele valor que eu sou obrigado a me dar enquanto fui nascido. Valor sem o qual não posso sobreviver. É o que chamamos autoestima, cujo fraquejar produz doenças psicológicas. Mas parece que essa autoestima, esse poderoso mecanismo de autovalorização, não nos é suficiente. Precisamos sempre que os outros ratifiquem esse valor.
E se os outros não nos consideram valiosos, o nosso dar-nos valor vacila. Não sou reconhecido por ter um valor. Tenho valor por ser reconhecido. O que Marcos Valério não vê é que nesse processo ansioso de autovalorização, também desvalorizamos forçosamente aos outros ao nos valorizarmos. Os nossos valores construídos estão, pois, moralmente onerados. Para perceber isso, não devemos ir aos grandes crimes da humanidade. Basta observar nosso próprio cotidiano. O comportamento dos motoristas no trânsito automotor a respeito de vagas, preferências de passagem, estacionamento, aviso de manobra, motoristas que trancam outros veículos e vão fazer suas compras, motoristas que não dão sinal, motoristas que dirigem falando pelos seus celulares, que ocupam no meio da pista impedindo passagem, pessoas que pagam suas contas durante 15 ou 20 minutos num local com um único terminal eletrônico, barulho ensurdecedor de rádios de carro e de outros ruídos durante as horas de descanso das outras pessoas, inclusive com agressões, dias de trabalho sugados por feriadores artificiais, turismo acadêmico tolerado por alguns alunos relapsos, estragos dos usuários de bibliotecas públicas nos livros, com páginas arrancadas e desenhos obscenos, pessoas que voltam de festas gritando no meio da madrugada. Mesmo ações bem intencionadas prejudicam. Certamente é bom que mais estudantes entrem na universidade, mas isso lota os estacionamentos, prejudicando outras pessoas, e pode afetar o nível das aulas quando um professor deve enfrentar uma sala lotada. A pessoa que freia para dar passagem a outra na faixa de pedestre demora o motorista de trás, ou até pode ocasionar um acidente. A pessoa para numa estrada para auxiliar pessoas e é assaltada. Turistas estrangeiros fingem ser assaltados para cobrar seguros. Mato o ladrão que entra na minha casa e com isso libero a sociedade de um criminoso, mas deixo órfãos 3 meninos pobres de uma mãe desconsolada. Quase toda diversão espalhafatosa prejudica. A balbúrdia de uns e o inferno dos outros. Minha maneira de avaliar é muito vantajosa para alguns tipos de alunos, mas muito prejudicial para outros. O cinto de segurança salva muitas vidas, mas custou a vida do pequeno Hélio enganchado num cinto e arrastado até a morte. Hotéis que chamam a polícia por causa de barulho e têm suas vidraças apedrejadas por jovens que buscam diversão. Os nativos que não fazem o menor esforço por facilitar a vida dos estrangeiros que falam mal as suas línguas. Pessoas que querem descansar não atendem seus telefones nem consultam seus e-mails durante 15 dias, provocando todo tipo de inconvenientes para as pessoas que os procuram durante esse tempo. E assim por diante. Podem-se considerar esses exemplos cotidianos insignificantes. Eu creio que neles está contida toda a moralidade e todos seus problemas. A ética não é apenas algo para aplicar nas grandes situações excepcionais, mas no dia a dia. Esses microexemplos mostram como é praticamente impossível não prejudicar aos outros simplesmente conduzindo as nossas vidas, mesmo sem intenções maldosas. Nesse jogo da construção de valores, acabamos prejudicando alguém ao tempo que beneficiamos outras pessoas. Não apenas as nossas ações intencionais prejudicam outros, também as nossas ações negligentes, atrapalhadas, incompetentes, distraídas, desleixadas, descuidadas, etc. Indo no final dessa sessão 3, à luz dessa reflexão, não se entende, pois, o fundamento daquela ideia inicial, a ideia da vida humana como sendo o valor supremo. Acredito que essa ideia seja ininteligível. Valor moral supremo a vida não é. Seu valor sensível é altamente duvidoso. E o valor que conseguimos construir é real, mas pode ser, e habitualmente é, moralmente oneroso. Por resultado de tudo isso, é, contra as intuições, uma espécie de desvalor estrutural da vida humana. A vida humana não tem valor moral porque podemos ter de sacrificar em nome da moralidade.
não tem valor sensível por ser uma vida atritada contra a qual devemos criar valores positivos ansiosamente. Mas tampouco tem um valor construído por essas ações que não esteja moralmente onerado. Podemos prejudicar com nossos melhores valores. Na verdade, do ponto de vista moral, a vida humana é má, não somente porque viver é sofrer, uma famosa frase de jornal, mas especialmente porque viver é fazer sofrer. Um mundo onde padecemos sofrimentos é terrível, mas um mundo onde não podemos ser considerados com os outros é ainda muito pior. O que o otimista se recusa a entender é que a felicidade é perfeitamente possível, que uma vida feliz é perfeitamente viável, mas que o problema moral não é se pode existir uma felicidade moralmente viável, não é a existência da felicidade o que está em jogo, mas a existência da moralidade. O pessimismo não nega a existência de estados felizes, como poderia negá-los, mas apenas se pergunta em que lugar da rede holística de ações humanas estão situados esses estados felizes. Qual a significação que eles ganham quando vistos na economia geral da existência e não de maneira descontextualizada. Em segundo lugar, quais são os preços sensíveis e, sobretudo, morais que os estados de felicidade devem pagar? Podemos simplesmente desfrutar e nos entregarmos a esses estados pontuais de felicidade sem nos perguntarmos quanta infelicidade, quanta indiferença moral eles geram? O pessimismo não assenta na ideia de que a felicidade seja impossível, mas em tudo penoso que deve acontecer para que ela seja possível. O homem feliz pode ser um tipo humano insensível e moralmente flexível. Depois de tudo, o único que lhe interessa é ser feliz, e os outros que se cuidam.